Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de janeiro de 2024, que saiu aí há alguns dias, do fundo XPIN11 XP Industrial. A gente vai ver qual foi a performance dele nesse mês de janeiro de 2024, fundo que ainda não anunciou os proventos de fevereiro, tá? Então vamos saber as informações, qual é a expectativa, provável expectativa, né? Aí de proventos para o mês de fevereiro, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve aí no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda muita gente aqui no canal, tá bom? E também o link do nosso grupo do Telegram também está na descrição do vídeo, assim como o link também para você baixar esse relatório e fazer uma leitura mais detalhada. Vamos lá então, o fundo que é um fundo que se chama XP Industrial, mas ele investe em imóveis e galpões industriais e logísticos, é um outro fundo então, aí da XP que investe no ramo logístico, né, ele tem desde julho de 2018, código de negociação na bolsa XPIN11, fundo que eu tenho em carteira inclusive, tá? Aí recente, há 2 meses eu tenho ele em carteira, e 50.500 cotistas que é atualmente. Aí cotista do fundo tem em torno aí de 735 milhões de patrimônio líquido, né? Que aí com alavancagem em torno de 160 milhões é um fundo de em torno de 900 milhões em ativos. Então tem em torno de 900 milhões em ativos, né? E um patrimônio líquido de 735 milhões e meio. É um fundo de gestão ativa, né, classificado pela Ambima Logístico, que não tem a classificação industrial, e gerido então pela XP Vista Asset Management e administrado pela Vortex DTVM. Tem uma taxa de administração que varia entre 0,75 e 0,60. Aí tem que ver o regulamento, mas provavelmente paga aqui a maior taxa, 0,75, né? Normalmente ali o fundo tem uma variação ali em relação às taxas, né? Normalmente quando passa 1 bilhão, essa taxa vai reduzindo, né? Mas tem que ver realmente o regulamento do fundo. Bom, aqui a gente observa que o fundo então distribuiu 59 centavos por cota referente a janeiro, pago no último dia 7 de fevereiro, já com uma redução em relação ao mês de dezembro, tá? Para quem tinha a cota lá. Então, antes do quinto dia útil, né? Anunciou no dia 7, pagou no dia 16, quinto dia útil depois do anúncio. E o valor de mercado encerrou lá R$ 80,95. Atualmente está próximo a esse preço aí, um pouquinho abaixo, né? Depois que anunciou os proventos, baixou um pouquinho, a 79, aí ia para 80, então está aproximadamente a esse preço. E o fundo procura sempre fazer uma distribuição uniforme, né? Aí, mesmo que o resultado fique mais abaixo ou mais acima, o fundo procura fazer uma distribuição linearizada ou uniformizada. Em janeiro, então, o destaque aqui, destaque negativo, é a inadimplência, que foi em 13,1% da receita de locação, por isso o impacto aí na receita também, né, na receita de janeiro, sendo aí que 3,9 pontos percentuais disso aqui já foi quitado, só que só um cotista corresponde um inquilino, né, corresponde a 58% desse valor inadimplido. Então, quando ele está tomando as medidas, né, na extrajudicial, inclusive com ação de despejo em algumas situações, tá? Então, o fundo está com esse problema aí de inadimplência, que está sendo até algo recorrente em outros fundos também, né? Então, vamos continuar acompanhando o fundo, né? Aí, um dos motivos que o fundo caiu no mercado, o preço caiu no mercado, foi exatamente essa inadimplência aqui, que já está durando algum tempo, principalmente de um inquilino aqui que o fundo aí acaba não revelando, né? Questões de ética. Desde o último relatório, então, teve aí a rescisão parcial, já estava já sendo cumprida através de um aviso prévio da Sinal Verde, né? Um pouco mais de 1.000 metros quadrados aí foi rescindido e o fundo continua então prospectando aí para reduzir a vacância do fundo. A gente vai ver como é que está a vacância do fundo um pouquinho mais para baixo. Falando do fluxo financeiro, o fundo então teve receitas de locação de 4,7 milhões, rendimentos dos FIIs aqui um pouco mais baixo, a receita de caixa também 93 mil reais, despesas de 1,6 milhões de reais, quase 1,7, né? Maior aqui a despesa financeira, exatamente
das alavancagens do fundo, né, das despesas aí com financiamentos. Resultado base 3,1 milhões, o fundo distribuiu 4,2, então usou aí, queimou caixa para distribuir 59 centavos por cota, 3,1 para 4,2 em 2024, mas tem aqui um déficit maior quando a gente pega os últimos 12 meses, o fundo queimou aqui mais de 4, em torno de 4 milhões de reais de caixa, né, para manter ali os 63 centavos que foi distribuído no ano passado, né? E inclusive, né, por conta desse resultado, o fundo fala que esses casos de inadimplemento pode causar nos próximos meses novos impactos na distribuição de rendimento, impactos esses negativos. Então, o que a gente verifica aqui é que se o fundo fosse distribuir exatamente o resultado base, né, ia distribuir aí em torno de 45 centavos por cota, né? Exatamente em torno de 45 centavos por cota, porque o resultado base aqui foi muito menor, né? 75% do resultado distribuído, então provavelmente ia distribuir aqui entre 40 e 45 centavos ali, isso se fosse distribuir o resultado base inteiro, né? Se o resultado mantivesse essa base aqui observada, né? Então, resultado recorrente aí tá preocupante do fundo, né? Por conta da inadimplência e da pequena vacância que ele ainda tem dentro do portfólio. Aqui é o resultado financeiro, então aqui é a segregação aqui da despesa e da receita, né? A gente vê que a receita no mês de janeiro foi 66 centavos por cota, a despesa se manteve dentro do mesmo patamar, né? Mas a receita teve uma queda bem relevante aí nesse mês de janeiro. O resultado foi de 44 centavos por cota, então essa daí seria normalmente o resultado a ser distribuído, né? 44 centavos por cota, sem complementação nenhuma de caixa, então entre 40 e 45 centavos, como eu falei, né? Mas o fundo então complementou aí com recursos não distribuídos e recursos de caixa, então o fundo distribuiu 59 centavos. Então, mantendo essas inadimplências aí, provavelmente o fundo vai ter uma queda de novo, né, nos rendimentos para o mês de fevereiro, que vai ser anunciado na próxima quinta-feira. Aqui é a distância em relação ao preço de mercado ao preço patrimonial. O fundo está mais de 20% abaixo do valor patrimonial, né, negociado no mercado. O volume de negociação foi de quase de 21 milhões de reais. Giro de cotas até que está dentro ali da expectativa, né, do giro de cotas, e a média diária foi em torno de 1 milhão de reais de volume de negociação diária média no mercado secundário. Aqui dentro da rentabilidade, e ela foi positiva, né? Teve uma rentabilidade positiva aqui de 0,94%, né? O preço do início de janeiro para o preço do fim de janeiro, 0,94% de valorização e 0,74% de distribuição, que deu aí uma rentabilidade total no mês de janeiro de 1,67%, maior que o IFIX, inclusive. Aqui não tiveram modificações, o fundo atualmente está com 1,8% em caixa, né? Isso aqui é o que a gente tem que acompanhar. Próximo relatório a gente vai fazer ali a leitura do informe mensal para se atualizar do que realmente o fundo tem em caixa, mas pegando aqui o percentual em relação aos seus ativos, o fundo está com aproximadamente aí 18 milhões em caixa, né? Já que ele tem aí em torno de 900 milhões em ativos e 1,8% representa aquilo que ele está em caixa, são as aplicações financeiras, então por volta aí de 18 milhões em caixa. O fundo aí, a maioria dos seus contratos são contratos típicos ainda, né? Tem essa característica. Locatária aí também, principal que é a Centauro, com 15%, né? Não modificou nada aqui também em relação aos índices de atualização dos contratos, e 23% da receita contratual vai ser reajustada agora no mês de janeiro, já com impacto então aí para março, né? Aí fevereiro vai receber o primeiro e março vai ser pago ao cotista. Então, o resultado de fevereiro provavelmente já vai vir o impacto do reajuste dos contratos aí, da receita contratual. E 84% dos contratos vence só a partir de 2026, né? Outro fundo que tem que alterar isso aqui. Isso aqui não dá nem para fazer uma projeção de
curto prazo, de médio prazo, né? Curtíssimo prazo, porque 2026 já está logo ali e aqui o número realmente vai só aumentando, né? Então tem que esticar esse gráfico aqui para a gente ter uma noção de pelo menos de curto a médio prazo, qual o prazo de vencimento dos contratos, porque o fundo tem muitos contratos, são mais de 35 inquilinos, se eu não me engano. E atualmente, depois daquela entrega lá da Sinal Verde, né, o fundo está com 10,8% de vacância, né, aumentou 0,4% de dezembro para janeiro. E mais para baixo, a gente verifica que os imóveis performados, depois você pode baixar o relatório aí, verificar, o fundo tem 100% de participação em todos eles. Aqui é o detalhamento dos contratos. Então ele separa aqui os contratos por imóvel. Então a gente verifica que o Barão de Mauá tem uma vacância de 5,9%, o restante tudo ocupado, né? No CIA está com uma vacância de 3,3%, não tem vacância lá no Gaia e no Jundiaí 1 tem uma vacância de 1,6%. Jundiaí 2 não tem vacância e também no Extrema 1 também está com 0% de vacância. Então o fundo está com aquela vacância de 10,8% nesses três imóveis. Né? E no portfólio são 7 condomínios logísticos, 105 imóveis performados, 35 locatários, quase 310 mil metros quadrados de área bruta locável, né? E a inadimplência é a preocupação, 13,1%, vacância física e financeira 10,8%, e aqui a relação dos contratos típicos e dos contratos atípicos. Dentro da projeção da conversão em contratos, a gente verifica que 8% da vacância está com uma projeção, uma alta possibilidade, ou em fase de assinatura, de conversão em contratos, tá? Em contratos de locação. Apenas 8% do total de vacância. E aqui são as obrigações do fundo, atualmente quase 160 milhões de reais em obrigações que o fundo tem de 2 imóveis aqui, através de CRIs, que tem vencimento até 2036 e 2037, indexados pelo IPCA. Ok? Então é isso aí, atualização do XP Industrial com expectativa de redução de proventos já para fevereiro por conta da inadimplência que está ocorrendo. Isso não impactou ainda tão relevante o preço de mercado. Teve uma pequena queda assim depois do anúncio do mês anterior, comprei até inclusive algumas cotas, né? Mas tem a expectativa do fundo reduzir um pouco mais aí essa distribuição de rendimentos, que pode ocasionar uma nova queda no preço de mercado. A gente segue acompanhando aí, né? Segue acompanhando para ver qual vai ser o desenrolar dessas inadimplências. Qualquer fato relevante ou comunicados que o fundo fizer a respeito, a gente vai fazer aí o short, que a gente tem inserido algumas notícias, tá, no canal através dos shorts. São notícias rápidas, porém relevantes para nós cotistas, ok? É isso aí então, se você gostou do vídeo, deixe seu like e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.